Essa é uma questão matemática. Existe um conceito chamado de serendipidade. Serendipidade é nada mais do que a chance que você dá do acaso florescer. Então, vamos dizer que você quer conhecer uma pessoa nova e todo dia você vive a mesma rotina. Você acorda, você pega um ônibus e você vai pro trabalho e são as mesmas pessoas que estão no ônibus, são as mesmas pessoas no trabalho, você volta para casa e não tem nada de novo. Só que, me responde, você vai ter uma chance alta de você conhecer alguém se sempre é a mesma coisa? Não. Talvez não, né? Mas você pode viver serendipidade se você escolhe, por exemplo, pegar um metrô, ou então decidir sair no final de semana, ou então se expor ao risco ou à chance do acaso florescer. Então, por que que é uma questão matemática? Você empreender cedo, você tem muito tempo. Então, você tem um espaço amostral de pontos em que você pode se arriscar. E pela própria definição de cauda longa, se você tem um espaço amostral muito grande, pode ser que algum desses eventos compensem tudo. Isso é uma coisa que o Warren Buffett já falou várias vezes, que só precisa funcionar uma vez. Quando você vai empreender, pode ser que todos os negócios da sua vida deem errado, só precisa funcionar uma vez, porque esse é um evento de cauda. Então, quando a gente pensa em se arriscar, acho que a gente tem que se preocupar em não sofrer riscos que possam acabar com o jogo. Porque sim, sorte pode ser convexa e assimétrica positivamente, mas azar pode encerrar o jogo. Uhum. Todos os dias, dados são jogados contra a nossa vida. E, às vezes, alguém pode. Uma criança de 7 anos pode se afogar numa piscina, ou então uma pessoa de 25 anos pode ter câncer, ou então alguém de 60 anos pode estar subindo uma laje e cair da escada. E alguém, algum dia, vai ter um dado que vai rolar e vai dar uma falha crítica, essa pessoa vai perder a vida naquele dia. Essa é uma dicotomia que tem naquele conceito de carpe diem, né? Carpe diem muita gente interpreta como se fosse viva hoje, como se não houvesse amanhã. Então, dê all in, mete o louco em bom carioquês, né? Só que tem uma outra interpretação que é carpe diem, que é aproveite todos os momentos da melhor maneira possível para que eles durem para sempre. Então, não é uma questão de Nietzsche, de você ter aquele eterno retorno e tudo mais. O, Marco Aurélio tem um pensamento sobre isso também, lá no mas estoicismo. qual foi o entrevistado de filosofia? O Foi Clóvis. o Clóvis Clóvis, falou Clóvis isso Barros muito bem daqui. com o Thiago. E existe essa dicotomia de tipo, se eu posso morrer amanhã, por que que eu faria algum esforço hoje? Por que que eu estudaria tanto? Por que que eu não simplesmente vivo o melhor da vida e não ligo pra nada? Mas matematicamente isso também não faz sentido. Não Porque faz, estatisticamente você exatamente. tem mais chance de estar vivo amanhã do que morto. Então você tem que viver a sua E vida a melhor com base na metáfora, estatística. a melhor metáfora que eu acho que que existe pra isso é estude e trabalhe como se você fosse viver pra sempre e viva hoje como se você fosse morrer amanhã. Então, consiga conciliar essas duas coisas. Busque alguma coisa que você gosta de estudar, busque alguma coisa que você gosta de trabalhar, porque aí você vai aproveitar ao máximo o seu dia e ao mesmo tempo você vai estar jogando um jogo de longo prazo. Tem, Diga aí, Breno. É sobre isso ainda? sobre isso ainda, é que tem o exemplo do oposto da face do que foi o Ronald Reed, que foi o cara que, na verdade, ele arrepiou de ganhar dinheiro no mercado financeiro. Ele, Era o indiano? Ele... Não. Não. Não era. Esse que foi corrupto e tal. Isso. Não, era o cara da Bolsa de Valores. Ele shorteou posições na crise de 29. Então, O Jesse Livermore. boa. Como é que é o nome? Jesse Livermore. Tem um livro sobre Jesse. ele, Reminiscências de um especulador da Bolsa. de um Considerado o operador da melhor Bolsa. trader da história. O cara, ele acumulou um patrimônio de 2 bilhões de dólares numa época em que... Em 2 29. bilhões de Em 29, velho. Isso, assim... Era muita grana. Muita E, grana. e o cara conseguiu, ao manter a exposição ao risco, perder tudo. Então, uma pessoa que pôde chegar pra família um dia e falar: meu bem, tá tudo certo. Podemos ir pra qualquer lugar do mundo. Você pode comprar o que você quiser. Meus filhos e filhas, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. A sorte sorriu pra ele, mas ao se continuar expondo pelo risco também, o azar levou tudo embora. Não, a história desse cara é muito Pra boa. quê, gente? Porque ele veio de uma família humilde. É muito Do boa, interior eu dos não Estados sou muito feliz por Não, ele. é muito. O final é trágico. É. Porque ele se matou, né? Mas a Pior história dele ainda. é muito boa no sentido de que você olhando pra ele quando ele tava no auge, você falava: esse cara é um dos mais sortudos do mundo, digamos assim. Porque ele veio do meio do nada, ele era um especulador brilhante, ele tinha um raciocínio de mercado muito muito pragmático, tinha nervos de aço para aquela época, aguentava um nível de risco tremendo nas costas Alavancado. e era muito bem sucedido. Na época tinha essa lenda de que ele tinha um sexto sentido, de que ele tinha premonições pro mercado. Porque em 29, quando começou a crise, o livro até fala que a esposa dele estava preocupada, né? E ele chegou, ele ganhou muito dinheiro, porque ele apostou na queda. Ele estava short no mercado. Quando todo mundo achava que ele tinha perdido. Exatamente. E ganhou dinheiro, que era dinheiro para deixar aposentada gerações da família dele. E ele era um cara bonito, ele era um cara carismático, os repórteres adoravam ele, fazia sucesso com todo mundo. Era um daqueles caras que, outro dia, o Rony da Reserva veio aqui, né?
super carismático. Eu falei, como é que esse cara não vai vender o que ele quiser pra quem ele quiser? Eu falei, vendi a bermuda, porque o cara é muito carismático. Ele era um cara assim. Só que esse cara, ele correu um nível de risco muito grande, até porque ele estava acostumado, a ponto de poder quebrar. E aí, no final, ele se matou por conta disso.